Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. E hoje, já que o Santos só joga aos finais de semana e a janela de transferências abriu na segunda-feira, dia 3 de julho, vamos trazer um giro de notícias para falar de últimas coisas que saíram envolvendo o Santos, possíveis chegadas, saídas, algumas confirmadas, outras decisões tomadas pela comissão técnica. A gente vai discutir aqui o que podemos esperar do Santos na sequência da janela e para a sequência da temporada. Antes da gente entrar no balanço das notícias, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube recomende meu conteúdo para o maior número de pessoas. E se você gostar desse vídeo, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. E vamos agora à meta de 1.200 inscritos. Ultrapassamos os 1.100 no último final de semana e queria aproveitar também para agradecer a todos vocês. A fase do nosso time, a fase do Santos é muito ruim, é péssima, tá uma draga danada, mas vocês têm engajado nos vídeos, têm comparecido, deixa o like, deixa os comentários, eu agradeço, fico muito feliz com isso e vamos por mais, e para que a gente tenha o maior número de pessoas falando e discutindo sobre o Santos aqui no YouTube. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre essas últimas notícias que saíram envolvendo o Santos, né? No pós-jogo de Santos e Curitiba, eu disse que era inaceitável que na abertura da janela o Santos não tivesse nenhum reforço oficializado, enquanto outros times se movimentaram. E não estou nem falando de times com um calibre financeiro maior, como é o caso do Flamengo, que já anunciou diversos jogadores, está aí tentando melhorar cada vez mais o seu elenco. Não estou falando também do Internacional, etc. e tal. Times também que brigam para não cair, assim como o Santos. O Vasco já contratou alguns jogadores, o Goiás, o Curitiba, enfim, cada um dentro da sua limitação, tentando qualificar os seus elencos, e o Santos não tem absolutamente nada. Então era muito preocupante. Eu estou gravando esse vídeo na tarde da quarta-feira e até agora a gente não tem nenhuma negociação sacramentada. Mas, na noite da terça-feira, surgiu a primeira informação de um interesse de uma negociação do Santos no lateral Dodô, e é por ele que eu vou começar. O Santos está negociando o retorno do lateral esquerdo Dodô, que tem 31 anos, teve passagem aqui pelo Santos em 2018 e hoje está no Atlético Mineiro. O Dodô tem contrato com o Galo até o final desse ano, portanto já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do planeta, né? Mas o Santos está tentando uma liberação para que o Dodô venha ao clube, né? Retorne a Vila Belmiro, onde, como eu já disse, ele teve uma passagem em 2018. O Dodô, segundo reportagens que já saíram, deu um sim à diretoria do Santos, já haveria um acerto entre o staff do Dodô e o Santos, restaria agora negociar com o Atlético uma liberação. O Atlético teria ali esse dilema entre não receber nada e perder o jogador ao final do ano, receber uma compensação agora para que o Dodô venha a Vila Belmiro. E aí fica o Dodô enxerga essa proposta com bons olhos, porque no Atlético Mineiro ele hoje é a terceira opção, o Arana é o titular, o garoto Rubens tem jogado na lateral esquerda e o Dodô não tem jogado. No Santos ele vê uma oportunidade de voltar a ser titular depois de algum tempo. Primeira coisa, né, passada essa informação, agora uma opinião. Primeiro, é bastante curioso como a diretoria de Andrés Rueda e seus pupilos basicamente parecem que só conhece ex-jogadores do Santos, né? Todas as janelas de transferência, todas as vezes que há possibilidade de contratar jogadores, o que a gente vê são a repetição dos mesmos nomes. Pituca, Jean Lucas, Luan Pérez, Lucas Veríssimo, etc e tal, e agora o Dodô. É espantoso como parece que essa diretoria não tem conhecimento de mercado. E aí vale uma questão aqui, fazer uma questão. Será que a direção do Santos, a cúpula do Santos, faz mapeamento de mercado? Eu vou dar um exemplo para vocês. No começo da semana, o Fortaleza, time da Série A, anunciou a contratação de um lateral esquerdo que jogava na segunda divisão espanhola. O nome dele é o Gonzalo Escobar. Ele estava jogando no Ibiza Eivissa, um jogador argentino que se destacou no time do Colón, que foi campeão argentino, se eu não me engano, em 2021, foi jogar na Espanha e agora o Fortaleza contrata ele. Eu não conheço o jogador, não sei se é bom ou se é ruim, mas esse é um exemplo de um movimento de mercado interessante. Alguém dentro do Fortaleza mapeou esse jogador e viu nele alguma qualidade
para ser contratado. O Santos parece que está sempre girando em torno dos mesmos jogadores. Mas mais do que isso, sobre o Dodô, eu queria fazer 2 apontamentos. Primeiro, a lateral esquerda do Santos, ela é uma posição carente, já que o Felipe Jonathan não joga mais esse ano, o Lucas Pires foi afastado, então a gente tem apenas os garotos da base. Você pode até dizer, bom, mas o Inocêncio vem jogando lá, tudo bem, é verdade, mas eu não gosto do Inocêncio lá. Primeiro, por princípio, não sou a favor de improvisações, e segundo, porque eu acho que quando ele joga lá, o rendimento dele é abaixo de que quando ele joga na direita, pelo simples motivo de que ele fica todo torto do lado esquerdo do campo. Então, o Santos não tem laterais esquerdos. E no momento que o Santos passa muito conturbado, brigando para não cair, acho arriscado você entregar todas as responsabilidades nas mãos do Kevson e do Pedrinho, que são jogadores que não estão prontos, a meu ver, para o profissional. Acho o Kevson promissor? Sim. Acho que ele tem futuro? Sim. Mas acho arriscado que você entregue a camisa para ele e fala, filho, resolva os nossos problemas da lateral esquerda. Mas eu queria trazer um raio-x do Dodô, né? Acho que tecnicamente ele é sim superior a todos os jogadores do elenco do Santos, mas a gente tem que levar em consideração que a gente não pode se apegar ao passado do Dodô com a camisa do Santos. Então eu fiz questão de levantar dados para a gente tentar chegar aqui num consenso, né? Se a contratação do Dodô é boa ou não. Vamos lá. Números do Dodô com a camisa do Santos e com camisas de outros clubes nos quais ele jogou recentemente. Só números do Brasileirão, tá? Esse foi o recorte que eu fiz para o levantamento. Em 2018, com a camisa do Santos no Brasileirão, o Dodô jogou 36 jogos, todos como titular, atuou os 90 minutos, deu 1 gol e 6 assistências, 3.208 minutos em campo. Em 2019, ele se transfere para o Cruzeiro, onde ele joga 18 jogos, já cai pela metade, 14 como titular, 4 vindo do banco, 0 gols, 0 assistências, 1.353 minutos em campo, caiu mais da metade o número de minutos em campo. Em 2021, no Atlético Mineiro, 14 jogos, 10 como titular, 4 vindo do banco, 1 gol, 0 assistências, 884 minutos jogados, 7 jogos ele sequer foi relacionado. 2022 ainda pelo Atlético Mineiro, 13 jogos, 11 como titular, 12 vindo do banco, 1 gol, 0 assistências, 908 minutos em campo, em 16 jogos daquela temporada, ele sequer foi relacionado. E aí eu descobri, fui atrás para tentar saber o motivo. Entre março e o fim de junho ele estava passando por uma recuperação de um problema no joelho. Ele fez uma cirurgia para corrigir um problema no menisco. E no Campeonato Brasileiro de 2023, um jogo, em outros 11 ele não saiu do banco, 0 gols, 0 assistências e 60 minutos em campo. Então acho que tecnicamente é indiscutível que ele é melhor do que todos que nós temos à disposição. Mas o nível de jogo do Dodô vem caindo, tanto em participação de gols como em minutos em campo. É um jogador que sofre com alguns problemas físicos. Então resta saber quais são as condições dele para saber se é de fato o melhor nome. Fica um pouco dividido para opinar sobre isso, porque eu acho que o aspecto técnico é importante, mas a gente não pode se apegar ao que o jogador entregou há 5, 6 anos atrás. Falando novamente de jogadores que a diretoria do Santos tem verdadeira tara, Diego Pituca, claro, a gente não podia fazer um vídeo de mercado de transferência sem falar do Pituca. Para quem não sabe, no começo da semana, os representantes do Pituca divulgaram uma nota dizendo que ele não chegou a um acordo com o Kashima Antlers para renovar o seu contrato para a temporada de 2024. Ele tem contrato até o final de 2023, não deve seguir no time japonês agora, então os representantes soltaram essa nota dizendo, e aí os repórteres que têm contato com os representantes do Pituca foram atrás, apuraram, e os japoneses, a priori, não abrem mão, para liberá-lo agora, da multa de 4 milhões de dólares. Né? O Pituca é sempre um nome ventilado, não tenho nenhuma informação, também não se tem, ao menos publicamente, nenhuma informação, nenhuma notícia de que há sim uma negociação entre Santos e Pituca, mas eu imagino que neste momento Andrés Rueda e sua turma estejam num dilema, no seguinte dilema: a gente vale a pena gastar 20 milhões de reais, 4 milhões de dólares, por um jogador que eu posso ter de graça daqui 6 meses? Mas a outra pergunta é, bom, e se a gente esperar o Pituca, mas a gente cair para a Série B? Então acho que esse que é o dilema, né?
Vale o investimento agora? Um investimento alto no jogador que vai completar 31 anos em agosto? E aí a minha opinião é a seguinte, acho que o Pituca é um jogador muito bom, é um jogador de um perfil que o Santos não tem muito no elenco, é um volante com chegada na área, mas o Pituca não vai resolver todos os problemas do Santos. Por mais que ele seja um bom jogador, que possa entregar muita coisa para o time do Santos, não é o Pituca que vai fazer um monte de gol, que vai tirar o Santos da zona, da beira do Z4, para levar lá para cima, na Libertadores, onde o fanfarrão do Andrés Rueda diz que é a meta do Santos. Então eu, se tivesse a caneta na mão, sinceramente, esperaria o Pituca para janeiro do ano que vem e gastaria esses mesmos 20 milhões que os japoneses exigem para liberá-lo em outras posições mais carentes, como as laterais, as duas, esquerda e direita, mas também, por exemplo, um zagueiro canhoto, um meia de criação, e a gente já vai falar dos meias em breve. A terceira notícia que eu queria trazer para vocês é sobre o caso Soteldo. Houve desdobramentos, a gente trouxe aqui um vídeo que eu vou deixar no card para vocês sobre a saída do Soteldo, né, o afastamento do Soteldo. O Santos tentou não comprar o Soteldo, mas a direção recuou e vai pagar o que está previsto em contrato, os 4 milhões de dólares, mas o plano A do Santos é repassar o Soteldo. Primeiro que já é lamentável, já é triste que o Santos compre alguém dizendo que vai repassar. Mas tem outros problemas graves nessa história. Acho que eu falei no vídeo do caso do Soteldo que eu achava que era inadmissível a postura dele, mas eu também, agora parando para pensar um pouco melhor, não sei se a diretoria agiu do jeito mais correto. Porque pensem comigo, à medida em que você pega e toma a seguinte decisão e torna ela pública, este jogador não joga mais, ele está afastado porque ele é um bad boy que arrumou briga com todo mundo. Você automaticamente, e não tem para onde correr, deprecia o valor desse jogador. Quem é que vai agora pagar 20 ou mais milhões de reais num jogador que o time do Santos fez questão de dizer publicamente que comete atos de indisciplina, né? Então, acho que o Soteldo é um ativo do clube, sim, pisou na bola, mas eu acho que nesse caso a primeira opção deveria ser enquadrar o cara, conversar com o cara e dizer, velho, agora a gente não tem muito o que fazer, a gente vai ter que te comprar, né? Porque quem acha que o Santos vai pegar 20 milhões no Soteldo? É um ledo engano. Então, acho que. E aí a gente correria o risco de passar por situações constrangedoras. Já pensou? Eu consigo imaginar claramente essa situação. O Santos vai pagar 20 milhões no Soteldo, na primeira proposta de 10 milhões que chegar, o Santos passa ele para frente e a gente ainda pode ter que ouvir o Andrés Rueda dizer: bom, pelo menos eu salvei 50% do investimento. Então acho que o Santos deveria reavaliar essa situação com um pouco mais de cuidado. Claro, ninguém é maior que o clube. Se o Soteldo não tiver afim, tem que sair mesmo, mas acho que o Santos poderia tentar conduzir esse caso com um pouco mais de sabedoria. Para fechar o vídeo, também vamos falar da notícia também recente de que o Paulo Turra, na manhã da terça-feira, no treino da terça-feira, comunicou aos atletas Ivonei, Ed Carlos e Daniel Ruiz que eles não fazem mais parte do time do Santos e vai liberar esses jogadores, não estão nos planos do novo treinador do Santos. Para mim é muito claro que o Paulo Turra quer jogadores com intensidade, não é nem questão de jogadores interessados, ele quer um perfil de time mais reativo, mais combativo, com mais sangue nos olhos. E os três, claramente, não têm esse perfil. O Ed Carlos, dos três, talvez seja o que mais difere desse perfil. Acho que a questão do Daniel Ruiz ela é mais física, não no aspecto de estar fora de forma. Eu quero dizer no sentido de ser um jogador franzino. Em vários lances de jogos do Santos, ele perde a bola com um simples tronco, é um jogador que cai, não tem essa força física. O Ivonei, apesar da boa copinha, já está há um tempão treinando com os profissionais e parece que não convence ninguém. E vale lembrar que não é que o Ivonei disputou essa copinha e subiu agora. Vários treinadores passaram pelo Santos e nenhum deles deu chance para o Ivonei, tanto que ele teve que aceitar voltar para o Sub-20 para disputar uma copinha já quase estourando o limite de idade e nenhum treinador quis usar o Ivonei, né? Então acho que isso é bastante sintomático. E sobre o Ed Carlos eu queria apenas trazer uma informação, né? Eu peguei aqui números do Ed Carlos com a camisa do Santos no profissional, depois daquela copinha em que ele joga, é um dos destaques do time, aquela copinha que o Santos perde para o Palmeiras na final.
Entre 2022 e 2023, o Ed Carlos tem 13 jogos com a camisa do Santos. Foi titular em apenas 3. 6 em 2022, 7 em 2023. Os 3 jogos em que ele foi titular foi em 2022. No total, foram 50 minutos jogados em 2023, uma média de 7 minutos por jogo. E no ano passado, 258 minutos jogados, com uma média de 43 minutos por partida. Nesses 13 jogos, uma assistência, 0 gols e 2 chutes, todos para fora. Com esses números, em fevereiro desse ano, 14 de fevereiro desse ano, a diretoria do Santos anunciou a renovação de contrato do Ed Carlos até 30 de junho de 2026. Com todo respeito ao menino, isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido que um jogador com esses números tenha um contrato renovado por 3 anos. Isso é o Santos carimbando o atestado de burrice. Você dá um contrato longo para um jogador que você viu que não entrega. Então, essas são as coisas idiotas, falando português claro, que o Santos faz. Qual foi o critério que baseou essa renovação de 3 anos de contrato do Ed Carlos? Né? Então, o Santos precisa parar de fazer movimentos estúpidos com renovação de contrato. Isso que eu nem estou falando de outros casos mais emblemáticos, como William Maranhão, com seus 3 anos de contrato, Natan com 3, 4 anos de contrato, João Lucas com 3 anos de contrato, Messias com 3 anos de contrato. Você fica preso a jogadores que não te entregam. Então, se o Santos for ao mercado se reforçar, que tenha o discernimento de fazer movimentos inteligentes, que tenha o discernimento de fazer contratos inteligentes, que não deixe o ônus apenas para o clube, porque aí o jogador vem, é um mico, mas fica preso com um contrato e o Santos tem que pagar e só vai inchando a sua folha salarial sem ter retorno dentro de campo, tá certo? Esse é o giro de notícias que eu queria trazer aqui para vocês, com algumas notícias. A gente espera que nas próximas horas o Santos consiga avançar por negociações. Os reforços são imprescindíveis para que o Santos tenha um respiro nessa luta contra o rebaixamento. Se não se reforçar, vai ser uma situação muito difícil. A gente espera que nas próximas horas o Santos consiga anunciar a contratação de alguns jogadores que possam qualificar o elenco do Santos para essa segunda metade de temporada, tá certo? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Gostou desse vídeo? Deixa um like para que o YouTube recomende meu conteúdo para o maior número de pessoas. E se gostou, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.